Muitas novidades importantes nesse início de quarta-feira, que terminará com o Internacional em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Real Tomayapo da Bolívia no estádio Beira-Rio. A lesão de Ener Valencia, a nota comunicada pelo Internacional e o jogador que foi tirado da relação para a partida por uma opção do técnico Eduardo Cudê. A gente também fala sobre Depena, que já tem clube novo e já viajou deixando o Internacional, a possibilidade de mais um nome na mira colorada e também o técnico da seleção brasileira estará no Beira-Rio hoje. E eu trago mais detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo as primeiras informações do dia do Inter, que entra em campo 9 horas da noite no Beira-Rio contra o Real Tomayapo. Tem muitas novidades importantes. A nota do Inter esclarecendo a situação de Ener Valencia, o jogador que foi tirado pelo técnico Eduardo Cudê da lista de relacionados. O técnico da seleção brasileira vai estar no Beira-Rio hoje à noite. Quem que ele vai observar? Pode ter mais um nome na mira do Inter? Depena já deixou o Colorado. A gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, bora lá falar do Internacional, porque tem muitas informações importantes pra gente trazer por aqui. O Internacional entra em campo hoje, 9 horas da noite, contra a equipe do Real Tomayapo da Bolívia no estádio Beira-Rio, segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e o Internacional, no início da tarde desta quarta-feira, divulgou a lista de relacionados para essa partida. E tem novidades importantes nessa lista de relacionados. Arangues, que realizou um procedimento ocular, já voltou a trabalhar desde o último final de semana, que o Inter trabalhou com portões fechados no CT Parque Gigante, tá fora do jogo. O Inter disse que ele ainda está num período de retreinamento e ainda não deve voltar a ser relacionado, pelo menos nesse jogo de hoje. E aí a dúvida é se ele vai estar na estreia contra o Bahia no sábado, final da tarde, início da noite, 18h30 no Beira-Rio, Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Inter na temporada, ou se o Arangues vai seguir em recuperação. Bom, gente, nessa lista de relacionados tem outras novidades, tá? O Ener Valencia, como a gente já tinha trazido aqui, ficou fora da partida, segue em tratamento da contusão no pé direito. E o Internacional emitiu uma nota explicando e esclarecendo a situação do atacante equatoriano. A nota do Internacional, tá? O atleta Ener Valencia sofreu um trauma no pé direito durante a partida contra o Grêmio e realizou o tratamento para a lesão. É aquele lance do Bustos no aquecimento da partida, que ele dá uma chegada no tornozelo direito, pega tornozelo e pé do Ener Valencia. Na nota ainda, na sequência, durante o primeiro jogo da semifinal contra o Juventude, no Gauchão, acabou tendo um novo trauma na mesma região. Mesmo com um quadro de dor e inchaço, foi decidido pelo departamento de futebol com o atleta sua utilização para o segundo jogo da semifinal. Ele joga o segundo tempo inteiro contra o Juventude no Beira-Rio. Esse retorno acabou tendo uma regressão do quadro, desta forma necessitando afastamento para a recuperação completa do jogador. Sendo assim, Ener ficará fora dos próximos compromissos do Inter, tendo seu retorno previsto apenas para quando estiver completamente recuperado da lesão, então, no pé direito. O atacante equatoriano Ener Valencia vai seguir desfalcando o Internacional em tratamento para essa contusão no pé direito. Então, Arangues fora, Valencia segue fora, e aí tem um outro detalhe que é muito importante. O Alário tá voltando, eu vou falar um pouquinho mais sobre o time do Internacional para a partida de hoje à noite, mas Robert Renan, zagueiro que está marcado pelo torcedor do Inter depois da cavadinha na semifinal contra o Juventude no Beira-Rio e a eliminação colorada, ele não está relacionado para a partida. Conversei com pessoas do Internacional. Opção do técnico Eduardo Cudê. Opção técnica para a partida. Por isso, o Robert Renan não está relacionado. Ele não tem qualquer tipo de problema físico ou clínico.
E, obviamente, hoje à noite, depois da partida, o técnico Eduardo Cudê vai ser questionado sobre isso na sua entrevista coletiva e responderá. Mas o retorno que eu tive de pessoas importantes do Inter é de que foi uma opção do técnico Eduardo Cudê, uma opção técnica e que, obviamente, deve envolver ainda não colocar o jogador de 20 anos, depois daquele pênalti perdido contra o Juventude, dentro do estádio Beira-Rio, com 30 mil torcedores, que é a expectativa do Internacional para essa partida. Então o Robert Renan tá fora do jogo contra o Real Tomayapo hoje à noite no estádio Beira-Rio. Gente, vamos lá. Sobre o time do Internacional, deve-se confirmar aquela escalação que foi trazida à primeira mão pelo pessoal do Revista Colorado ontem à noite. Eu conversei com pessoas do Inter que disseram que o Cudê não deve fazer grandes alterações do que foi trabalhado ontem, então deve ser um time com o Rocher no gol, Malo na direita, Igor Gomes e Mercado a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, mais à frente Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley, e a dupla de ataque Alário e Ener Valencia. Esse deverá ser o Inter para encarar a equipe do Real Tomayapo, 9 da noite, no estádio Beira-Rio. Avançando, para essa partida de hoje, o técnico da seleção brasileira estará no estádio Beira-Rio. Dorival Júnior, ontem, com membros do staff e também da comissão técnica da seleção brasileira, estiveram na Arena, acompanhando Grêmio 0, Huachipato 2, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, e hoje vão acompanhar a Sul-Americana, vão acompanhar o Inter contra o Real Tomayapo. Dentro disso, tá, pessoal? Pelo que eu ouvi, ele não tá observando alguém específico. Ele vai observar o jogo num geral, se tiver alguém que chame atenção, enfim, para quem sabe uma possível convocação para a seleção brasileira. Mas ele não veio para ver algum jogador do Internacional, assim como ele não foi na Arena para ver um jogador do Grêmio. Quem sabe, aparecendo alguém, se destacando, possa estar aí na alça de mira da seleção brasileira. Outras questões que eu quero trazer para vocês. Carlos de Pena já chegou em Salvador. Hoje ele vai acompanhar por lá, pelo que eu conversei com colegas que cobrem o Bahia lá em Salvador, ele vai acompanhar pela Copa do Nordeste Bahia e Náutico na Fonte Nova e deve ser oficializado no mais tardar amanhã ou sexta-feira pelo Bahia, vai rescindir com o Internacional, então o Depena já vira passado para o Colorado. Para fechar, uma informação que veio da imprensa argentina, repercutindo de que o Inter estaria mais uma vez interessado em Paul Fernandes, meia argentino do Boca Juniors. É um dos destaques da equipe do Boca, principalmente na última Libertadores, naquelas semifinais contra o Palmeiras. O Boca vai para a final, perde para o Fluminense. Paul Fernandes teve uma atuação mais apagada no Maracanã na final e ele já teve o seu nome ventilado no Inter nesse início de ano de 2024. Não há negociações em andamento, tá? Eu conversei com o Inter e conversei com o empresário do atleta, que é o seu pai. Não tem negociação em andamento, o Inter não procurou o Paul Fernandes, os dois lados me garantiram essas versões, e não tem uma procura até o momento. O Cudê gosta muito do jogador, trabalhou com ele já, mas até o momento não tem contato do Inter, e também não faria tanto sentido o Inter buscar um jogador estrangeiro nesse momento, até porque o Inter já tem um número elevado de estrangeiros no seu elenco, então o Paul Fernandes, nesse momento, não é uma realidade para o Internacional, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.